Pronto. Então, pessoal, pronto. Vou desativar o som aqui. Então, pessoal. Aquila Grácia, Nelly, gostaram do filme? Opa, eu acho que eu já permiti todo mundo falar, né? Sim. Aqui liberou. Ah, então tá. Então, Muito a gente belo. faz conseguir. Pode falar, pode falar. Não, só para dizer, muito belo, gostei dos valores, né, que apontam. Gostei muito. É isso, que o Alec Guinness foi a coisa mais incrível, né? Ele, o Inocêncio Terceiro, ele falou, né? Nós ficamos tão preocupados com o pecado original que esquecemos a inocência, né? Original. Não, Isso é o que o Francisco precisava, né? Se não fosse o Papa, a gente não saberia do Francisco, né? Se não fosse ele ali, né? Enfim, melhor. identificando, né? Para passar para as gerações, né? Essa pessoa. E ali, depois, uma falhinha, né? Assim, ele, tipo, a gente até pensa, porque o filme foi feito bem naquela coisa dos hippies, né? Daquela cultura flower power, né? E aí, anticapitalista, né? E aí, depois o outro padre lá no final, não, o Papa sabe o que está falando, ele vai trazer os pobres de volta para nós. Enfim, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o Ivan, e aí quem quiser falar também é só levantar a mão, que aí vai um daqui e um daí, tá bom? Então o Ivan vai falar aqui primeiro, depois Marisa. Pode falar, Ivan. 50 anos, né, de cinema. Senta aqui se quiser. Parece que o filme foi feito ontem, né? Quer dizer, é um filme como cinema, como representação, como tudo isso é um filme simples, né? Não é um filme com uma produção muito variada, muito diversa, muito irregular, mas o argumento e a história são simplesmente geniais, são espécies de metáforas para a nossa vida, né? Como é que a gente deve se comportar, como é que a gente deve se portar, como é que devemos fazer, como é que precisamos enfrentar o cinismo desse mundo, etc, etc. Quer dizer, é uma aula fantástica, né? Durante quase todo o filme, eu achei que faltava cinema, mas é uma estupidez, talvez, da minha parte falar isso, né? Mas eu achei que faltava cinema. Era a época que o Pink Floyd estava lançando um álbum que mudou a música completamente, o álbum do ouvido, que era uma alegoria ao som em vez da imagem. Agora, o final do filme é espetacular, né? Essa finalização com a Alec Guinness, com aquele templo papal e aquela escultura na parede maravilhosa e a atuação do Alec Guinness despertando quer dizer, o Papa despertando para a realidade da vida, né? Como se tudo fosse uma fantasia, mas de repente ele desperta para a realidade, e aí ele
tem um momento de pessoa para depois voltar novamente a ser o Papa, a representação, a riqueza, tudo mais. É um filme fantástico, é absolutamente genial. Como disse alguém aí, não sei se acho que foi a Vera ou se foi a Grácia, a gente tem que chorar no final, né? Não tem como derramar as lágrimas de um final tão fantástico, né? Eu tive naquela igreja dele, que hoje é um santuário maravilhoso, uma viagem divina, inesquecível, virou aquilo ali, virou uma cidade, né? Aquele espaço que não é o centro de Assis, virou o principal de Assis, e é emocionante, emocionante. Vale a pena viver para ver coisas como essa. Beleza, É isso. obrigada, Ivan. Que legal. Então, agora é a Marisa, depois... José Luiz quer falar também? Só pode ser. Então, tá bom. Então, Marisa, quem quiser levantar a mão, Áquila, Marisa, Áquila, Vera, Otávio, meu pai. Só um instantinho que eu vou sair daqui, vou continuar vendo de casa e depois eu vou ver o vídeo que vai ser gravado, tá bom? Daqui a pouco eu entro no ar novamente, tá bom? Tchau, querido. Tchau, Marta. Beijo. Tchau. Obrigada, Obrigado. Ivan. Obrigado. Nós temos um novo personagem aqui, daqui a pouco eu vou falar. Isso. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, até já, Ivan. Pode falar, Marisa. Então, eu acho esse filme maravilhoso, né? E, assim, ao contrário do Ivan, eu acho a fotografia maravilhosa, o figurino maravilhoso. Eu acho tudo lindo nesse filme, né? E principalmente a mensagem, né? Que é a mensagem de São Francisco, né? Que fez voto de pobreza. E é isso. O que que a gente leva da vida, né? Não leva riqueza, não leva nada. Então, essa é a essência. Assim, a essência que deveria ser da igreja, que é do São Francisco, é do amor ao próximo, né? E a igreja abandonou isso tudo, porque você vê a roupa, né? E até hoje, assim, dos bispos e cardeais e tal, quando tem a mudança do Papa, né, a eleição, a votação, eles se vestem com aquelas roupas e chapéus e anéis e etc., né? Então, a igreja, na realidade, não segue essa filosofia franciscana, né? Mas que realmente é a linha da igreja católica, que é mais legal, que é a essência, né, do amor, do que Cristo pregava. É isso. Eu vou ter que sair, Ah, tá? Mas tá adorei o bom. filme. Muito bom. Obrigada, Espero que vocês Marisa. tenham gostado também. Ah, eu adorei ver. Então, tá bom. Obrigada, Marisa. Beijo. Depois eu mando a gravação aqui do pessoal. Pode deixar. Agora, Tchau, pessoal. tchau, tchau. Agora o Átila, depois a Vera, depois o Otávio, depois meu pai. Alguém quer se inscrever também? Então, por enquanto, pode falar, Átila. Eu gostei de ver o filme e me deu prazer. Eu gostei assim do aspecto alegórico do filme, né? Quer dizer, tudo o figurino é completamente delirante, né? Assim, as armaduras dos cruzados são coisas, arquiteturas extraordinárias, né? As cores dos paramentos, né? Assim, aqueles violetas e magentas, são coisas assim, o campo, aqueles campos de papoula, né? Então, esse filme é muito alegórico, né? E, ao mesmo tempo que ele fala sobre sobriedade, pobreza e tal, o filme não tem nada de pobre nem sóbrio, né? Exato. Ele usa recursos muito ostentatórios para falar da pobreza, que é parte da Igreja Católica. Quer dizer, a Igreja Católica continua reverenciando São Francisco. Quer dizer, ela não rompeu com São Francisco, pelo contrário, mas do jeito dela, né?
Então, esse jeito ostentatório é muito próximo a Roma, né? Ao desejo romano. E quando eu estive em Roma, aí eu pensei muito sobre a reforma, né? Eu falei, talvez Lutero fosse um pouco caipira, sabe? Quer dizer, quando ele chegou em Roma e viu aquela beleza incrível, né? Ele ficou chocado. Mas se, se não fosse essa riqueza e essa opulência, a gente não teria Roma para nos elevar o espírito, né? Quer dizer, realmente, Roma eleva o espírito. Então, essa convivência, e o que é muito interessante da Igreja Católica também, ela te contrapõe o tempo todo ao pecado, né? Quer dizer, a austeridade protestante te protege do pecado, não é? Ela não tenta, ela não cria tentações. A Igreja Católica é toda voltada para os sentidos, né? Então, o incenso, a forma, quer dizer, você vai ao Mosteiro de São Bento, é incrível, né? Aqueles corpos nus enormes, o incenso para lá e para cá, o canto gregoriano, as cores, né? Então, é um permanente contraponto ao pecado, né? Então, essa escolha pessoal pela pobreza e austeridade é muito bonita em São Francisco, e é um pouco o que aquele padre diz, né? Ele vai, o Papa sabe o que faz, e esse homem está trazendo os pobres para nós. Então, quer dizer, e eu ouvi há muito tempo, eu era muito jovem, devia ter uns 15, 16 anos, de um rabino que falou sobre Cristo de uma maneira muito interessante. Ele dizia assim: se não fosse a inabilidade dos rabinos, do clero, né, dos rabinos da época, Cristo poderia ter ficado uma espécie de São Francisco, que teria trazido a religião para a espiritualidade, em vez de ser uma religião tão lidada com os poderes terrenos. Então, essa coisa que o Zeffirelli contrapõe muito bem isso, não é? Quer dizer, a espiritualidade de São Francisco e a questão política e como lidar com o poder, não é? O poder da terra, o poder terreno. Eu achei muito interessante e fui gostando mais do filme à medida que eu falava. Olha que legal! Nossa, que incrível que você falou, Áquila. Ele era arquiteto também, e trabalhava com ópera, né? Era amigo da Callas, católico conservador, gay, mas odiava essa palavra. Foi senador do Berlusconi de 94 a 2001. Quem? O Zeffirelli. Foi senador do Berlusconi, né? Uhum. E aí, então, é ótimo você falar dessa contradição que é da igreja mesmo, né? Faz toda a paixão, faz todo o sentido, faz toda a fé, faz toda, né? Enfim, não vou ficar falando aqui não, mas ótimo, a gente vai conversar amanhã bastante. A gente Agora amanhã tem assunto, panos para mangas das nossas panos para batinas. manga. Para mangas de batina. Isso. Valeu, obrigada, Áquila. Você terminou ou eu te cortei? Terminou? Eu contei. Eu estava em Roma, na capela, e eu comecei a ficar tão emocionado que eu virei para a Vânia, em determinado momento, falei: Vânia, me tira daqui, senão eu vou ter uma epifania e vai ser o maior mico. Beleza. Então, agora é a Vera, depois o Otávio, depois meu pai. Quem quiser, é só levantar a mão. Como eu falei para vocês, eu vi esse filme a primeira vez, eu tinha 21 ou 22 anos, uma coisa assim, né? Então, foi um filme que me impressionou muito na época, que eu estava com essa questão, assim, né? Será que existe amor? Será que existe? Ou isso é só uma conversa mole para boi dormir? E quando eu vi esse filme, eu entendi, né? Que não, claro que existe amor.
Mas só que o amor é uma coisa muito além do que a gente está acostumado a achar que é, né? É simples, mas é bem mais profundo, né? Bem mais, enfim, é outra história. E eu fico sempre me perguntando, quando eu vejo esse filme, até que ponto ele foi uma pesquisa, porque ele traz detalhes, ele traz coisas que, assim, eu nunca estudei a vida de São Francisco, e eu fico achando que ele deve ter estudado mesmo, que ele deve ter feito uma pesquisa para, sabe, sobre cada um daqueles personagens, sobre como é que foi, como é que não foi, porque o filme é muito rico em detalhes, né? Assim, eu acho que ele deve ter feito uma pesquisa, mas eu não sei. Eu não sei até que ponto. Ou foi um pouco de livre criação. Quer dizer, claro que sempre tem uma livre criação. Mas, assim, até que ponto ele pesquisou mesmo aqueles detalhes, né? É, eu também não li, e eu também queria saber se algumas frases foram adaptadas, enfim, se tem alguma coisa escrita do São Francisco, né? Também fiquei curiosa para saber. Porque, assim, sem dúvida, o filme traz uma coisa que eu acho que é muito real, que é, assim, como que ele devia ser, assim, como é que ele transmitia uma coisa espiritual, né? Porque as pessoas, até o Papa, diante dele, teve que, assim, ficou balançado, né? Porque eu acho que ele transmitia uma coisa, assim, ele estava muito iluminado, muito forte espiritualmente, né? Então ele já era um ser de outra dimensão, né? Então as pessoas perto dele sentiam isso, né? Por mais que ele tivesse pobre, esfarrapado e tal, ele passava uma coisa assim, né? De uma força, de uma coisa. Isso eu acho que o filme traz, né? Eu imagino que devia ser mesmo, porque se a gente pensar, né, que até hoje, São Francisco é revolucionário. Na época da ditadura, né, os franciscanos, eles foram muito ativos aqui em Petrópolis. Eu lembro que eles falavam com os jovens, eu tive amigos que foram influenciados pelos franciscanos para atuar politicamente. O Instituto ITF, Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis, super atuante, uma biblioteca incrível, deve ter muita bibliografia para saber sobre a vida dele lá. Meu pai conhece. Veiga. Conhece, você foi lá no Instituto Teológico, não é? ITF. É uma universidade, tem aulas. É muito forte, né? Se você pensar que aquilo era o quê? Século XIII? Nossa, está aí, né? Até hoje. Beleza. Obrigada, então, Vera. O Otávio também levantou a mão junto. Quer falar? Aproveitar aí? Quero aproveitar. Assim, parte do que eu ia falar, né? Por exemplo, a Marisa falou de como é bonito a fotografia. A fotografia é linda, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu vou ter que depois ouvir a gravação para conseguir entender o que o Áquila falou. Mas o que o Áquila falou foi muito bonito, viu, Áquila? Você transcendeu a fala. Eu também preciso de ouvir a gravação para entender melhor. Eu confesso, né, porque, né, já que nós estamos falando do filme cristão, né, eu confesso que eu sou assim, né, eu não estou à altura do São Francisco, eu sou um cara voltado à vida material, mas é algo assim, né, quer dizer, que você isso
Não, porque, né, ele voltou da guerra, né, e pirou, né? Como a Lília falou bem, né? Quer dizer, esse filme é da época dos, né, dos hippies. Guerra do Vietnã ainda estava. Né, e, assim, né, foi falado isso, de como a Igreja Católica se afastou dos pobres, né, como os evangélicos, por exemplo, eles ocuparam esse lugar de algum jeito, porque nos lugares pobres, né, por um jeito muito ruim, né, isso está ocupado por eles. Então, assim, eu já também vi algumas vezes, Lívia, e falei, pô, será que eu vou ver de novo? Lindo, esse filme é lindo. Né? E eu queria dizer, eu não sei se é a cor da nossa tela, né? O seu cabelo está lindo. Né? Eu estava vendo É a luz nele, aí faz ele ficar assim. É que eu estava vendo o cabelo da cinema, Santa Clara. É tudo cinema. Pois é, a Santa Clara, ela é uma gracinha, Santa Clara. Né? E aí, eu estava vendo o seu cabelo, a luz do seu cabelo está ali. Tá? Obrigada. E eu estou ansioso também para ouvir o que o Dr. Nelson vai nos falar. Eu também. Obrigada, Otávio. O Ajax está bem aqui prestando atenção também. Pode falar, Paizão. Falava com os animais, ele falava com os animais. Na verdade, Exatamente. filha... O Ajax está querendo dizer que ele também assistiu o filme. Olha, ele está aqui, está quase levantando. Nossa. Quer falar também. Na verdade, o seu cabelo está mais bonito que o da Santa Clara. Ai, olha só que... Obrigada, gente. Nossa, justo agora que eu estou sofrendo, que eu estou perdendo muito cabelo, esses elogios. Obrigada. Não, filha. A Santa Clara é o lado feminino, né, da questão do São Francisco, né? Clara também entra de cabeça nesse movimento, ela cria a ordem das Clarissas, né? E muito respeitada também. Francisco, na verdade, ele não era um homem de erudição, né? Como muitos santos da igreja. Era um homem simples mesmo. Ele morre muito cedo, né? Também a vida que ele levava, né? Se expunha todas aquelas questões do tempo, né? Do frio, da água, etc. Ele morre com 46 anos, 44 anos. Tem estigmas pelo corpo, né? Essa é uma questão realmente muito interessante, né? Então, ele sofre também. A questão física, biológica, para ele também é um terror, né? O filme é muito crítico, muito crítico. As cenas quando o Francisco mergulha no subsolo do castelo do pai e vê a questão da produção do trabalho, como que é realizado em condições de trabalho escravo, é uma barbárie, né? E de gente de toda idade, criança, adultos, idosos, né? Gente morrendo e tudo mais, né? Então, isso é uma crítica poderosa. Quando mostra também aqueles vagabundos lá em Roma, né? É uma crítica muito feroz também, né? Um bando de vagabundos, um bando de pano, gente, né, desfarrapada e sobrando pano para todo lado, né? E joia para todo lado, né? Então, essa crítica é muito positiva, né? Mostra realmente em que se transformou o catolicismo, o cristianismo, né? E a proposta do Francisco. A proposta do Francisco é revolucionária, né? E ele é perseguido, embora tenha sido canonizado umas décadas depois, né? Ela é interessante porque o Francisco não questiona as regras da igreja, ele não é um herético. Francisco quer uma forma de vida diferente, como a de Cristo. Ele dizia, eu sigo o evangelho de Cristo, mas a forma que eu vou viver é eu que escolho. Então, essa forma de viver, a opção pela pobreza, ela é ingenuamente, né, entendida, porque, no fundo, ela é altamente revolucionária, ela questiona a propriedade.
Quando nós vimos O Nome da Rosa, lembra que estava tendo um encontro de vários padres lá dentro daquele mosteiro para discutir exatamente várias questões, inclusive tinha frades lá no meio, né? O próprio personagem era um franciscano, personagem principal, né, do Sean Connery. Era uma discussão realmente, né? E aí aparece o irmão do Lúcifer, ou o filho do Lúcifer, o capeta, né? O Bernardo Gui, né? O maior inquisitor, praticamente depois do Torquemada, né? Então, quer dizer, há essa perseguição também em cima dos franciscanos. A vida deles não foi fácil, né? Como se não bastasse a falta de recursos, que era uma opção muito própria, né? Nada de sapato, nada de calçados, nada de 2 túnicas, nada de dinheiro, né? Tudo era dado pela população, como o filme retrata muito bem, né? Muito bem, no começo do filme há uma referência ao sudário de Cristo, quando Francisco está deitado e alguém deposita um pano no rosto, né? Aquela imagem que Verônica, que recolhe o retrato de Cristo num tecido, isso depois se transforma numa obra-prima, num ícone do catolicismo, né? O encontro de Francisco com Clara é muito bonito, muito lírico, né? Poético e assim, né? O lance de se despir de tudo, não só das questões de roupa, aparece muito bem trabalhado, né? Até com uma leveza, um pouco de erotismo, mas foi uma consequência, talvez não a intenção do diretor, né? Há uma crítica nos resultados das cruzadas, né? Quando volta um dos amigos do Francisco, a frustração é total. As cruzadas realmente, depois foi provado que aquilo era uma atividade mercantil, até apoiada por Roma, né? E assim por diante. Favorecida com as cruzadas também, né? Que ela participava do rateio, né? De uma série de coisas, né? E assim é. Então, é essa a questão que eu tinha por falar, né? E a prece de São Francisco, ela é interessante, parece que ela aparece cantada, né? Mas a prece de São Francisco ela é mundialmente conhecida até pelos nossos deputados e senadores, que todos se declaram franciscanos, porque é dando que se recebe. Não é isso mesmo? O Sarney inaugura, né, de alguma forma, essa colocação em público de que ele é um franciscano, né? Quando ele foi presidente da República, a imprensa usou a primeira vez essa figura, né? É dano que se recebe. Viva Sarney, né? Ei, Zezinho Sarney. O Zezinho do Maranhão. Não é o Zé nosso da Iliana, né? Mas é outro Zé safado, né? É o Zé do Maranhão. Muito bem. O próprio Francisco se declarava frades menores, então a postura dele de simplicidade até impediu que a repressão da igreja viesse a cavalo, né? E viesse para tratorar de vez. Se ele tivesse realmente uma postura de cavaleiro e de nobre, né, que ele tinha esses elementos todos na família, né, ele poderia ser destruído de vez, aniquilado. Como realmente ele era visto, é um coitado, não tem nem sapato, não tem nem sandália havaiana, ele não tem e tal, né? Então, demorou, né? Mas está aí, de pé até hoje, né, a questão franciscana. É uma opção realmente, né, que só valeu para Jesus e para os apóstolos. Depois desse, ninguém mais seguiu. E o Francisco. Obrigado. Você está sem voz, Eu? Desculpa, brigadão, pai. Nossa, brigadão pela aula. Então, agora é o Dr. Luiz. Aí o Atlas se inscreveu de novo. Eu inscrevi o José Luiz. Aí eu inscrevi também a Nélia, o Getúlio, a Grácia e o Ivan. Beleza? Então, agora, Dr. Luiz. Muito bem. Alguns poucos comentários. Primeiro, eu achei o filme muito bonito, pictorialmente. E o som
interessante, mas de vez em quando eles cometem... Bem, você está aparecendo bem. Você está aparecendo. Com o som, porque tem música de órgão na igreja e naquela época não havia o órgão como nós conhecemos hoje. Bom, isso é por um lado. Por outro lado, o filme há uma lenda que quando ele foi ver o Papa, eu não sei se isso foi verdade ou se onde está registrado, o Papa mandou dizer que o receberia sim, mas que ele antes tinha que tomar um banho. Também não sei se isso foi verdade. Mas há uma outra historinha, essa recente, e eu acho muito válido para nós pensarmos, que teria ocorrido nos Estados Unidos, numa cidadezinha pequena, onde o homem mais rico da cidade, um indivíduo bastante, enfim, que tinha bastantes coisas, dinheiro e tal, morreu. E depois, alguns dias depois da morte, umas senhoras curiosas e fofoqueiras foram até o advogado que estava cuidando do testamento desse cavalheiro e perguntaram o que ele deixou. E o advogado não queria fazer uma listagem de tudo, não queria e não podia fazer uma listagem de todos os bens. E disse simplesmente, olha, senhoras, ele deixou tudo, ele não levou nada com ele. Ele quem? Então, eu creio que isso serve também para nós pensarmos que tudo que nós temos hoje, nós vamos deixar aqui, eventualmente, para outros utilizarem também. Não é nosso, está emprestado. E sobre aquilo que a Vera falou, de amor, é preciso pensar que naquela época, como hoje, existem dois tipos: o amor aos outros e o amor a si próprio. E, geralmente, o amor a si próprio supera qualquer outra coisa. Não sei se... Né? E, como disse o seu pai, né? O senhor Nelson, é dando que se recebe. Mas precisa ver dar o quê e de quem para receber o quê e de quem. Na política nacional, é dado o que é dos outros para receber aquilo que vai ficar conosco como posse material. É mais ou menos isso que eu queria comentar e muito obrigado. Obrigada, doutor Luiz, valeu. Então, agora é o Áquila, depois o Zé Luiz. Zé Luiz, tu quer falar? Então, depois do Áquila é a Nelly, depois o Getúlio, depois a Grácia, depois o Ivan. Pode falar, Áquila. Uma coisa que eu penso, aliás, passei a pensar agora, depois desse filme, depois que nós ouvi vocês falarem, é que não se reflete muito sobre cinema católico, né? Que é uma coisa tão forte, quer dizer, você pega Fellini, Buñuel, esse filme do Zeffirelli, né? Onde filmes que não existiriam se não fosse a religião. Exato. Então, esse fascínio que nós que vivemos no mundo católico temos pela religião, mesmo quando estamos a falar, quer dizer, como quando
quando só somos simpatizantes. E isso pegou no cinema tão bem, é tão bonito, e é tão inspirador para o cinema, né? Talvez Buñuel seja o melhor de todos, né? De todos os cineastas católicos. Eu acho muito bonito. É isso. Tem uma revista que saiu, é uma das mais importantes assim da história da crítica no Brasil, né? Se a gente for falar assim, contemporânea, né? Que chama Contracampo. Ela era só digital. E eram jovens, né, críticos, assim, falando, e eles têm um texto coletivo, que é o Francis, o professor Sérgio, Eduardo Valente, Rui Garnier, que escreve no Globo, e eles falam isso, eles classificam o cinema dos cineastas católicos. Na época, eles ainda não faziam mostras, né, que agora eles fazem mostra em tudo quanto centro cultural, enfim. Mas eles fizeram um texto sobre os diretores católicos. E aí vai para Scorsese, vai para Coppola, né? Vai para uma estética muito ligada à igreja, mesmo que talvez os filmes não sejam católicos, né? Mas os diretores são completamente determinados por uma estética, né? Mas eu vou procurar isso e vou compartilhar depois. Só um instantinho, rapidinho. E tem o Padre e a Moça, né? De Joaquim Pedro de Andrade. Que você me pede há séculos. Que é eu não uma consigo maravilha achar. de filme. É... O poema do Drummond. Nossa, não, eu vou procurar, Átila. Amanhã a gente fica procurando o filme. É o mais mineiro dos filmes, é uma beleza. Conhece, Nelson? O Padre e a Moça. Não. De padre, assim, só o Crime do Padre Amaro, do S. de Queiroz, é um filme mexicano, com Garnayal lá, aquele ator mexicano. Gael Garcia Bernal. Isso, é o Crime do Padre Amaro. Esse é terrível. O Padre e a Moça que o Átila citou é sensacional. É sensacional. Paulo José, Joaquim Pedro de Andrade, né? Que faz. Paulo José, com toda a sua genialidade, faz um trabalho maravilhoso. A fotografia do Mário Carneiro. Mário Carneiro, pois é, pô, é um filme fantástico. Esse filme a gente veio debater ele aqui, veio debater, porque realmente é um filme muito, muito bom, muito interessante. Fala de interior do Brasil, é muito legal, muito bom mesmo. Beleza. Então, tá. Então, seguindo as inscrições, Nelly, Getúlio, Graça e Ivan. E me inscreveu, né, sua malandrinha? Isso. Eu estou há muito tempo sem participar, por isso que eu vou falar. Olha, esse filme religioso, né? Ele mostra tão evidente essa contradição, né, da riqueza da... Cadê a Lília? Cadê Lília? Estou aqui. Estou despedindo aqui do Zé Luiz. Zé Luiz, fala tchau para o pessoal. Uma ótima noite a todos vocês. Foi um prazer conhecê-los, ainda que de forma tão indireta. Eu sou petropolitano, fiz parte do movimento que construiu essa festa Serra Serata, em cujo contexto acontece a sessão de cinema. Eu já tinha ouvido falar da casa, não tinha tido oportunidade. Hoje, pela primeira vez aqui, e eu fiquei muito positivamente impressionado com a condução, com a simpatia, com a participação de todos vocês, tá bem? Um abraço carinhoso a cada um de vocês que nos veem. Boa noite. Seja super bem-vindo. Obrigado. Eu tive o prazer de receber o José Luiz pessoalmente, por acaso, que eu fui no Cineclube presencial hoje. Foi muito legal ver lá aquele telão grande de novo. Então, essa contradição que o filme mostra assim, muito fortemente entre o cristianismo, a Igreja Católica, né, e a pobreza, né, a lepra, que é bem chocante, é muito forte.
e mostra, eu acho que focou demais assim, o misticismo do Francisco, né? Muito místico. Né? É poético, sim. Concordo com a Vera que a imagem é linda, pareciam as pinturas lindas, né? Quando ele se sentia livre, era uma beleza a imagem, né? As flores, o céu, as montanhas, muito bonito, belo. E agora não concordo com a Áquila na questão de dizer que Roma nos leva assim eleva o espírito, de jeito nenhum. A mim me causa um desprezo enorme essa riqueza e ostentação. Eu desprezo, eu acho que né, hoje, né, inclusive, a questão ecológica, ele é um ecologista, né, a fraternidade, né, os animais, a natureza, a liberdade. É isso só que eu achei que falar. Eu só acho que... Mas o filme é bom. Ah, beleza. Obrigada, obrigada. Eu perdi o comecinho do que você falou, que eu fui lá abrir a porta, mas depois eu vou assistir. Não, eu fiquei te procurando, mas cadê a Lilian? Porque apareceu a Serra Serata, né? Ah, então tá bom. Obrigada, Nelly. Agora o Getúlio, vamos ouvir o Getúlio. Tá no mudo. Opa! Tá mudo ainda, Getúlio. Tá mudo. Agora sim. Abriu. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou aqui no grupo. A Lília me escreveu aí, me obrigando a falar. Mas eu ia ficar quietinho aqui, já que eu não conheço vocês, então eu ia ficar quietinho no meu canto. Mas eu tenho excelentes impressões desse filme, porque, primeiro, eu assisti provavelmente a primeira versão que saiu no Brasil aí nos idos 70 e fiquei bastante impressionado. E eu já assisti mais de 10 vezes, eu não sei quantas vezes que eu já assisti. Eu sei que a cada vez que eu assisto, eu fico mais pobre. Alguma coisa acontece na minha vida no sentido de doação, de entrega, de... Abrir mão. Muita coisa acontece quando eu vejo o filme. Então, amanhã de manhã, provavelmente, alguma coisa nova vai acontecer e eu conto para vocês da próxima vez. Mas eu tenho assim uma impressão muito legal com as mudanças que acontecem com o Francisco, né? Nesse período todo nesse período de vida, estou com 63 anos, eu frequentei... meus pais sempre foram católicos e eu frequentei todas as religiões que eu pude frequentar, né? Eu passei por espiritismo, passei por Siddha Yoga, UDV, fui Hare Krishna 2 anos. Então, assim, imagina um cara que viveu umas 12, 13 religiões por curiosidade. Mas eu estou morando em Paraíba do Sul, a cidade-mãe de Petrópolis, né? As terras aqui de Paraíba do Sul. Estou aqui na divisa com o Secretário, né? E eu tenho assim não falei ainda da impressão que eu tenho do filme, mas imagina que eu fiz o projeto de uma igreja de São Francisco, aqui em Paraíba do Sul. Estou lutando para construir essa igreja já tem uns 10 anos. Os freis aqui, os padres, aqui não, a Igreja Católica aqui, a paróquia de São Pedro de São Paulo, virou uma paróquia franciscana. Então, são cerca de 6 franciscanos que vivem aqui e tem uma condição mais pura da religião, visto pelo lado da simplicidade, da humildade, e eu sou amigo de alguns deles.
tenho assim, diversas restrições à Igreja Católica, claro. Não tenho frequentado as missas, tenho uns 3 anos. Vocês vão perguntar, mas por que, se você é franciscano, né? É porque só tem, de fato, um franciscano no grupo aqui que age como franciscano de fato. E os outros agem mais como padres de verdade. Então, assim, tenho lutado por essa igreja e tenho assim, uma afinidade muito grande com São Francisco. Eu me considero um devoto de São Francisco. Bom, agora as impressões do filme. Eu fico feliz demais quando eu vejo ele com a Santa Clara, né? Santa Clara é uma gracinha de pessoa, um anjinho, e os dois, sem demonstrar sexualidade nenhuma, mas os dois apaixonados desde jovens, e depois seguem junto a fé, seguem junto a religião, e dedicação aos pobres, né? Aos menos favorecidos. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Vamos dizer assim, não tem nada a ver com o assunto, mas eu voto no Lula justamente não pensando em mim. Eu voto no Lula pensando nos menos favorecidos, nos que estão passando fome, naqueles que não têm nenhuma condição. Mas fiz esse link porque nós estamos aí há uma semana, né? Aí todo mundo acho que precisa lutar um pouquinho para reverter esse quadro no Brasil aí, que a gente está partindo aí para uma tentativa de ditadura. E eu não sou comunista, apesar de ter morado em Cuba, mas eu acho que muita coisa tem que mudar nesse país. E na minha cidade eu luto para fazer as minhas mudanças aqui. Então eu vi esse filme de uma forma assim, como arquiteto, né? Aquela arquitetura de pedras, aquelas muralhas, a casa do pai dele, a parte mais alta, quer dizer, o poder se exibindo ali nas muralhas, naquele torreão, naquela fábrica poderosa, cheia de escravos, 200 escravos, né? Então, eu senti assim, bastante oprimido em relação àquela liberdade que ele tinha lá, construindo a igrejinha dele, naquele campo aberto, nevado. Eu achei que o filme fez um contraste muito legal entre a falta de tudo e aquelas construções fantásticas de pedra e tal. Não conheci Assis, quero conhecer, né? Antes de fazer a passagem, em algum momento eu vou a Assis para conhecer toda aquela estrutura, toda a cidade, a igreja, conhecer mais da história dele. Eu acho que eu tenho na minha bibliotecazinha aqui, eu acho que eu tenho 2 livros de São Francisco. Aí a Lília vai, de repente, quem sabe, apresentar para vocês. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tive a impressão, o Áquila falou sobre essa parte de cor, aquela coisa dos cavaleiros, né? com aquelas fantasias, né? Porque, na verdade, as armaduras não são nada daquilo, né? Pelo que a gente vê nos museus aí, as armaduras são de ferro mesmo, e eles aparecem com umas armaduras que parecem assim, feitas de papel machê, né? Umas coisas assim, bem teatrais, e eu achei aquilo... Eu não tinha observado isso, mas o Áquila forçou essa visão, e eu observei, aí me passou pela memória a coisa ao colorido das peças, né? O colorido das roupas, das tecelagens, que normalmente eram com tintas básicas, né? De um vermelho se fazia um laranja, uma coisa assim, mas eu acho que eles multiplicaram muito as cores ali, porque na época mesmo,
há 1.000 anos, 1.200, 1.300 anos atrás, não existiam todas aquelas cores, né? Eram cores realmente fechadas e muitos tons pastéis, né? Eu me surpreendi assim no filme, dessa vez com o colorido intenso das roupas, com muita coisa que foi apresentado ali. Acho que basicamente é isso. Se eu ficar me estendendo aqui, eu fico falando 1 hora na cabeça de vocês. Obrigada, Getúlio, que legal. Bom. Tem uma coisa também interessante, que o pai do Zeffirelli era um comerciante de lãs e a mãe era estilista. Só que ele era filho ilegítimo, porque a mãe era casada com outra pessoa e o pai com outra pessoa. E aí ele, enfim, acabou colocando lá o começo, né? Aquele povo tingindo lã, e eu não sei se ele teve alguma identificação com o pai verdadeiro, né? do São Francisco, ou se ele criou essa personagem, né? Para o pai do São Francisco como um comerciante, né? Um produtor de lãs, né? Enfim, que era da memória dele de infância também, né? E aí ele cresceu parte com o pai, cresceu parte com a mãe, mas morava oficialmente na casa da tia. Enfim, eu fiquei lendo no El País a biografia do Zeffirelli, por isso que eu estou falando muito. Mas obrigada, Getúlio, e seja super bem-vindo. Então, agora é a Grácia, depois o Ivan. Inscrevi a Grácia. É lindo, né? O filme é muito bonito. Zeffirelli é super detalhista, né? Então, tudo é muito cuidado, tudo... eu gosto disso, gosto muito. E achei super belo, super belo. É pena o ator não ter continuado, né? Podia ter continuado sua estrada, né? Mas é isso. Quero agradecer de novo, novamente a você, Linda, de estar sempre aqui. É muito bom rever as pessoas. Obrigada a você, Grácia. Que legal. A Grácia agora está... enfim, você e o Paulo, né? Tem sido difícil ver vocês, que vocês estão com uma programação incrível em Salvador, né? Mas brigadão. Então, agora é o Ivan. Quem quiser falar mais, depois a Vera. Olha, eu queria destacar aquele início do filme, que eu acho que foi o professor que falou, o professor Nelson, sobre aquele véu, que é uma obra-prima, aquilo, né? Que ele aparece como se fosse o Cristo, e depois ele tira o véu, depois ele coloca o véu novamente. Aquela sequência é muito, 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 muito bela, muito bonita. Também queria destacar o fato da filmagem, que é feita na neve, com a luz completamente estourada, e depois ele parece que ele filmou em todas as estações, né? A primavera, onde tem as flores vermelhas, o outono, onde tem aqueles campos de centeio e de trigo, e também o inverno gelado, frio, superexposto, etc. Né? Verdade. Há algumas... Eu acho que o argumento do filme é muito interessante. O argumento do filme é interessante. E também gostei muito da presença da Clara, que faz da atriz que faz a Clara, né? Que se dstaca muito em toda aquela parte inicial, até chegou a Alex Guinness, que dá um show no final, né? Mas todo o trabalho da Clara é muito delicado, muito, como disse o Getúlio, sem sexo, sem interesse, mas de um amor assim, tão suave, tão profundo, tão bem feito aquilo ali, muito, muito bonito, né? E também essa relação dele, do personagem, do ator que faz
o São Francisco em relação à Clara, né? Mostra um amor, mas é um amor descompromissado com tudo, é amor puro, né? Um amor bem verdadeiro, mental, um amor mental. Então, é isso. Fiquei muito feliz de poder estar presencial lá hoje, que é aquele espaço onde viveu o Raul Lopes, que foi meu primeiro professor de fotografia em Petrópolis na minha adolescência. É sempre bom saber conviver com aquela generosidade do Raul, né? E do Calau também, que era o filho dele. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, Ivan. Então, agora é a Vera, depois meu pai. Só para enfatizar assim, né, de como que ele fez realmente essa aproximação de São Francisco com Cristo, né, com a recuperação dos valores originais do cristianismo, que é o que ele enfatiza o tempo todo, né? Quando ele vai lá falar com o Papa, quando ele faz essa opção de se desprender de sair da liberdade, né? A questão da liberdade, que o Cristo também viveu, né? O que se conta é isso, que ele foi embora, que ele depois voltou, mas ele não estava, ele estava totalmente desligado daquele judaísmo tradicional, da família, e que São Francisco, de algum jeito, retoma aquilo, né? A partir de um trauma, não foi uma coisa racional, foi a partir do trauma que ele sofreu com a guerra. Quando ele volta, ele percebe que aquilo não tinha mais sentido nenhum, ele procura um sentido, e o sentido ele encontra na liberdade, na libertação dele daqueles valores, e ele coloca sempre o contraste da natureza, né? Assim, a coisa das cores, das flores, do trigo, com aquela cidade de pedra, assim, aquela pedra, aquela dureza, aquela coisa dura, né? Aquela coisa triste. A igreja era triste, tudo era muito triste, né? Tinha uma coisa assim opressora, né? E ele coloca esse contraste, que ele não se encontra mais ali, ele só se encontra na natureza, ele só consegue ver sentido numa outra coisa. Então, é bem interessante como ele coloca esses valores mesmo. E o Otávio notou uma coisa, depois nos créditos, que a Lina Wertmüller, ela participa, né? Ela é roteirista também, incrível, né? São 3 roteiristas, o Zeffirelli, ela e mais um que eu não... E mais um. A Quem Lina é que é Wertmüller, que roteirista? Eu morreu não na entendi. pandemia, né? Quem é que era roteirista? Eu não entendi. A Lina Wertmüller. Ah, tá bom. A gente viu um filme só dela, que tem um nome gigantesco, mas que em inglês é Slept Away, que depois o Guy Ritchie refilmou com a Madonna, enfim, que é uma madame que fica numa ilha deserta junto com o empregado. Eu esqueci o nome daquele ator lindo. E aí ele é burrão, ele é comunista e ela é toda burguesa, assim, aí eles brigam, e depois eles se apaixonam, e aí depois eles voltam para a civilização, né? A gente viu esse filme, mas a gente podia fazer uma amostra da Lina Wertmüller. Claro. Eu lembro, a gente já falou disso. Não é? Claro. Porque são filmes políticos. Genial. E é uma soft porno chanchada. Ela é maravilhosa. É engraçadíssimo, né? Eu não vi esse filme. Eu sei qual é, que é um nome grande e tudo, mas eu não vi esse filme. Eu vou passar. Esse filme é muito legal, porque os dois brigam, e aí ele fica torturando ela, se vingando, vingança de classe, né? Vingando da burguesa, e ela faz tudo o que ele manda, porque ela precisa comer, né? E ele que vai... Enfim, mas é muito legal. Ele transforma ela na escrava dele, né? É muito legal. E a briga dos dois, né? Aí fica lá naquele discurso, né?
Mas é muito... E os outros filmes dela também, né? E ela era comunista, né? Mas é muito legal. Vamos ver, filha, passa sim. Vou passar sim. Vou fazer a busca hoje mesmo. O seu pai está escrito. Isso, fala, pai. Eu fui surpreendido, eu achei esse filme hoje, São Francisco de Assis, dirigido pelo diretor de Casablanca, o Curtis. Michael Curtis, eu não tinha visto, esse filme estava escondido lá e eu achei hoje com ele. Legal. São 4 filmes só do Francisco, né? O de hoje, o do Rossellini, Francisco Arauto de Deus, né? Isso. Esse aqui, e um 4º filme que é com Michael Rourke. É um ator que só faz papel de controvertidos e rebeldes. O Mickey Rourke. Isso. Ele tem um momento de redenção dele, ele faz o papel de Francisco. Gente, eu não sabia! É que ele caiu no ostracismo e ele voltou num filme do Aforonsky, aquele que fez o Cisne Negro, aí ele faz o Mickey Rourke voltar como lutador de boxe, aí tem a Marisa Tomei também. Um filme de 2008, eu acho que é bem anterior. Ele está muito jovem. E tem uma cena realmente na neve, que é uma coisa assim bem sinistra, né? Vou falar o português rasgado, né? Ele tem uma crise de tesão, né? E sai nu no meio da neve, e a neve acalma o espírito dele. Olha só! Tem tudo isso no filme. E depois, é claro, retoma a seriedade, né? O trabalho dele. Retoma o tesão. Então, são 4 filmes, né? Só do Francisco, que a gente conhece nesse exato momento. Deve ter uns 10 por aí, né? Tem um com Kennedy Branagh também. Um inglês, né? Na busca eu vi também que tem tem um que chama Francisco. E tem um outro recente também que o amigo aqui que veio hoje, Zé Luiz, eu não cheguei a conversar com ele, que ele chegou bem no comecinho, eu estava fazendo café e já começou, aí vocês entraram, né? Mas ele parece que ele é um dos fundadores também da Casa de Itália, tudo, eu achei mó legal, né? Porque saiu no jornal, na programação oficial, né? A sessão. Então, ele veio a primeira vez, o Yoshi, da sexta-feira, domingo passado, né? Aí é legal as pessoas saberem do Cineclube também pela festa, né? Mas a gente pode assistir todos esses Franciscos da vida aí também, né? Valeu. Beleza. Obrigada, pai. Alguém mais? Só uma perguntinha. O que o Yoshi estava fazendo? Ele está aqui em Petrópolis? Você conhece ele? Só de nome, eu me lembro do Gabriel falar dele. Olha, que legal. Ele falou que está em Petrópolis, sim. Ele é de Petrópolis, parece. Isso, eu conversei com ele. Eu conversei com ele um pouquinho. Ele está morando aqui, mas ele é de São Paulo, estudou em Buenos Aires, eu acho que na mesma faculdade que o Gabriel, seu filho. Eu vou falar com o Gabriel. Ele está trabalhando numa escola indiana e ele faz vídeos para essa escola indiana aqui em Petrópolis. Aí eu falei de você, né? Eu falei, olha, a escola toda zen, enfim. Aí eu falei que vou colocar vocês em contato. Ele está no grupo. Que bom. Eu vou dando boa noite a todos. Nos veremos semana que vem. Boa noite, doutor Luiz. Boa semana. Luiz. Boa noite. Vou colocar vocês em contato. Agora que o Getúlio veio também, vou colocar ele no grupo também, né? Que tem um grupo do Cineclube que é só cinema. Aí tem um outro lá de política também, que aí pode postar qualquer coisa, mas esse eu vou colocar nos dois, né? Aí tem um que pode falar de tudo, né? O meu pai, que está aprendendo a mandar áudio agora, né? Ele respondeu uma matéria que o meu irmão mandou,
Mas meu pai nunca fala no grupo, podia falar também, né, pai? Às vezes, sem querer, manda um áudio vazio, que nem o Áquila fez ontem. Que é o próprio celular no bolso, assim, né? Mas o pai também tem que interagir com a gente lá no grupo, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa do filme? Sim, não? Eu agradecer mesmo, foi muito bom. Eu que agradeço vocês. E, ó, eu vou fazer o dever de casa, eu vou dar aulinha, assim, do cinema italiano, mas eu vou deixar para o ano que vem. Que aí eu vou ter um ano para preparar o cinema italiano no mundo. Mas aquele texto que eu falei, o Áquila, eu acho que tentou se despedir, mas estava em tela grande e eu não vi. Que ele comentou, né? Não se fala do cinema católico, mas tem essa crítica desses amigos que escreveram sobre cineastas católicos, né? Tereza, você não veio, o Ajax, na hora que o Ivan chegou, o Ajax foi latido para ele, como se estivesse perguntando, cadê a Tereza? Ela não conseguiu conectar, mas ela estava querendo participar. Pergunta ela qual era o ID. Pergunta ela o que é ID. O que é ID? Está perguntando o que é ID. O Ajax. É 1, 2, 3, 4, já te falei. Não entrava. É a senha, 1, 2, 3, 4, só isso. O ID da reunião. O ID da reunião, que é a identidade, né? É o número que aí começa com 909, lá. Aí depois põe a senha 1, 2, 3, 4. Por isso que eu mando já o link por e-mail, pela mensagem, para só clicar, não precisar digitar aquele númerozão, né? Lília, porque eu não estava em casa, esse problema. Que pena. Não, então, mas vamos ver. Semana que vem, então, não tem filme no domingo, provavelmente na sexta a gente vai assistir alguma coisa. Mas domingo, eleição. Né? Eu queria contar, só queria contar uma história curiosa que aconteceu comigo essa semana, que é muito engraçada. Tem um cara que vende pastéis na feira, que é muito simpático e muito fanfarrão, assim, né? Aí ele há 3 semanas atrás, ele falava que ia votar no Bolsonaro. Eu falei, bom, você vai perder teu voto, né? Quando chegou no sábado agora, ele estava fazendo assim, ó. Assim, não, olha, Pierre, olha que piada. Aí eu falei, pô, Edinho, legal, você mudou seu voto, né? Ele falou assim, não, eu estou votando L de ladrão. Ele de ladrão, isso mesmo. Aí eu falei assim para ele, escuta, você está botando L de ladrão e vai votar no Bolsonaro? Você está dizendo que o Bolsonaro é o ladrão. O feitiço virou contra o feiticeiro. Outra coisa é que os bolsonaristas não votam, não acreditam em urna eletrônica, então eles não vão poder votar. Boa. Poderia. Porque é isso, eu estava ouvindo o podcast, né, da Teresina, né, o Fórum de Teresina. Gente, vocês têm que ouvir isso, é muito legal. É o meu programa de sábado de manhã, quando eu levo o Ajax para passear, é ficar ouvindo o podcast da Piauí. E eu descobri um instituto, eu acho que é o único no Brasil, que é um instituto, artigo 220, uma coisa assim, que é esse instituto que tem paritário a cabeça, né, do instituto, metade negros e metade brancos, que é o que recebe milhões do Moreira Salles e que financia Piauí, o prêmio de jornalismo e o jornalismo independente. Isso é incrível, porque os Estados Unidos inteiro é assim, né? Por exemplo, canais públicos, né? Eles têm uma independência, mas tem lá a propaganda Chevron. Então, eles nunca vão falar de um vazamento de óleo da Chevron, né? Mas eles têm lá uma super independência. Eu acho que eles podem até falar mal do Itaú, mesmo sendo o João Moreira Salles, porque é como é que se diz? É um instituto independente, né? Mas voltando, o podcast da revista Piauí, que é o Fórum de Teresina, são 3 jornalistas paulistanos, né? E eles estavam comentando o da semana passada, eles falaram, da semana retrasada, o medo das pessoas, a Datafolha fazendo uma pesquisa, de fato, na época da eleição, que não é X ou Y,
perguntas subjetivas. O medo do eleitor de esquerda de se manifestar, né? Então, ele tem medo de represália, e o medo que é o mentor do eleitor de direita, que essas pessoas que votam em Bolsonaro, e muitas das pessoas mais velhas também, elas são pautadas pelo medo de insegurança, né? De violência, medo de corrupção, medo porque eles, enfim, não participam tanto do mundo, o mundo está... E aí, então, todo o discurso da direita é construído em cima do medo, e isso não é só aqui no Brasil, é no mundo. E aí é muito interessante o que eles pegaram, assim, que o medo é o mentor da eleição agora no dia 2. Mas eu ia falar outra coisa, e claro que eu sou uma tagarela, e eu esqueci. Mas eu vou mandar o link do Fórum de Teresina desse final de semana, deles comentando... Ah, isso, lembrei. Sem a margem de erro, eu não sabia que a margem de erro era pautada por um quesito também, que é comparecimento nas urnas, né? Então, a margem de erro vai também pelas pessoas que não conseguem votar, né? E como no Brasil o voto é compulsório, né? Não é voluntário, não é... Enfim, a pessoa tem que votar por lei, né? Que era uma forma didática, pedagógica da democracia, das pessoas aprenderem a votar para depois ser uma coisa... Enfim, vota quem quer, né? Então, eu acho interessante a gente pensar, né, que vai ter muita gente que não vai votar, né? Que não vai querer votar, né, no Bolsonaro. E a gente vai votar, enfim, na emoção, mesmo que sem praguinha nenhuma, mesmo que totalmente discreto. Eu vou botar um monte de adesivo no Ajax. Olha, eu não vou botar nenhum em mim, eu vou botar no meu cachorro. Eu duvido que alguém faça alguma coisa com ele. Só mais uma coisa que eu observei nessa experiência de sábado é que muita gente do Bolsonaro de baixa renda, ou pessoas simples, elas não escutam o noticiário, elas só escutam as informações que o circuito deles dão. Então, quando eu falei assim, você vai perder o teu voto, porque vocês vão perder, o cara gritou lá de trás, o cara que faz o pastel, né? Não, nós vamos ganhar por 60% de vantagem. Pô, então era uma coisa tão louca, que foi o que o Bolsonaro falou lá em Londres, né? Que ele vai ganhar no primeiro turno por 60%. Aí o cara repetiu exatamente, quer dizer, o cara não tem nenhuma outra informação, a não ser a informação que o centro dá, que eles dão para eles mesmos. Né? Muita loucura. Gente, aqui, eu estava escrevendo um texto sobre isso, mas eu nem publiquei, porque eu achei assim, que ia levar pancada e alguém ia querer me agredir. Mas é uma coisa louca, parece que esse povo, que é de todas as classes, do pobre ao rico, a classe médica, por exemplo, é uma classe que é toda bolsonarista. Aí você fala assim, bom, o que aconteceu com essa história toda? Aí eu queria tentar explicar, e não consigo, lógico. Aí eu fiz um texto falando que essa turma, de alguma forma, aspergiu por aí no país um chá de piri-plim-plim, um chá de cogumelo, alguma merda qualquer, que mexeu com a cabeça das pessoas, as pessoas ficou louco, as pessoas não conseguem raciocinar mais. Acontece o seguinte, Getúlio, tem 12%, de votantes raiz e 12% de imbecis. É 24% que eles têm, não tem mais. 12% que são os nazistas, é o nazista raiz, e os outros são imbecis que seguem, né? A gente conversou aqui com a pessoa Tereza conversou com a pessoa que veio, ela vende, corta frios no Multimix, né? Ela ia voltar ao Bolsonaro. Aí a gente começou a conversar, o cara que trabalha junto com ela
é primo de um cara que é candidato a deputado federal pelo PT. Aí a gente conseguiu convencer ela de que ela vai perder o voto para o Bolsonaro. Aí hoje ela falou, vou votar no Lula mesmo, vocês têm razão. Que maravilha! É completamente maluca. É o vira-voto, né? Cara, não, mas o comportamento dessas pessoas é impressionante, porque tem umas pessoas que são realmente nazistas, que estão votando no Bolsonaro por convicção, são nazistas, são homofóbicos, são racistas, tudo bem, isso é 12%. Agora, o resto é imbecis, que está seguindo aí uma cartilha completamente errada. Gado. Raciocina. É o gado. É o gado. Vou jantar, pessoal. Boa noite, obrigado. Foi uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Prazer em conhecê-los, hein? Prazer em conhecê-los. Delícia voltar ao presencial. Boa noite, Getúlio. Maravilhoso. Seja bem-vindo, Getúlio. Alô, Nelly. Beijo. Vera, Otávio. Beijo, Graciela. Tchau, doutor Nelson. Otávio. Tchau. Domingo, Lília. Até a próxima. Até domingo. Você tem Globo News? Não, mas a gente entra. Eu tenho Globo News. Então, a gente combina para a gente entrar e aí você bota e a gente comenta na lata. Nós temos Globo News também. A gente está direto na Globo News. Mas eu tenho a senha do Áquila. Eu entro na conta dele. Tem o central das eleições com a que é muito bom. Eu não tenho Globo News, vou poder assistir. Você vai colocar como? Eu vou transmitir, eu vou até fazer o teste, porque tem algumas coisas que eu não consigo transmitir pelo Zoom, porque eles colocam um código que sai só o som e não a imagem. Mas a gente viu o debate aqui aquele dia, então eu acho que é tranquilo, né? Imagino que sim. Porque vai ser interessante, né? Vai. Aí a gente torcer junto. Isso. Alô. Boa noite. Boa noite. Tchau, paizão. Tchau. Beijo, Nelly. Tchau. Até. Tchau, Vera.